Olá, ouvintes, bem-vindo à nossa aventura de aprendizagem sobre evangelismo. Eu creio que esse tempo vai ser um tempo muito edificante para a sua vida. Minha oração é que não somente muita gente chegue a conhecer o Senhor Jesus Cristo através da sua vida, mas que sua vida seja edificada, que você, através desse curso, esse material, você chegue à compreensão do Evangelho da maneira mais clara, e que também é uma habilidade de comunicar com outras pessoas. Mas além disso, que sua vida seja desafiada para desenvolver mais intimidade com Deus, uma vida de andar muito mais no Espírito Santo. Para começar esse curso, eu gostaria de apresentar o material que está na frente de vocês. Primeiramente, você tem os 7 sinais do livro de João. Nós vamos estar estudando esses 7 sinais do livro de João. Esses 7 sinais vai compreender a pessoa de Jesus, porque ele ilustrou as qualidades da sua vida através desses milagres que ele fez, mas não eram apenas milagres, mas eram sinais ilustrando a pessoa de Jesus, como ele é Deus. Depois dos 7 sinais, nós entramos no que é conhecido como as histórias. Há 4 histórias. Primeira história, Nicodemos. Nicodemos era um homem que estava procurando Jesus porque ele viu os sinais e queria saber como ter vida eterna através de Jesus Cristo. A mensagem que ele queria comunicar para produzir vida eterna na vida dele. Segunda história é a mulher samaritana. Essa mulher não era religiosa, de fato era uma mulher imoral, mas nem estava procurando Jesus, mas Jesus aproximou ela, quebrando várias barreiras religiosas e culturais que ela tinha para com o Evangelho. Terceira história, o jovem rico. E o jovem rico era um homem religioso, ele estava querendo saber ter vida eterna, mas ele não estava disposto a abraçar Jesus porque ele amava a riqueza desse mundo. Finalmente vem a história de Zaqueu. Ele também era um homem rico, mas ele, trabalhando na alfândega da cidade de Jericó, ele estava participando em muita corrupção. Mas o encontro com Jesus Cristo transformou sua vida e ele espontaneamente deu metade das suas riquezas para os pobres. E Jesus mencionou que salvação veio a ele porque ele seguiu os passos de fé de Abraão. Depois dessas 4 histórias, você deve ter nas suas mãos os 2 livros do Propósito da Vida. O Propósito da Vida é uma série de 8 lições expondo os diferentes pontos do Evangelho. Então, são bem ilustrados. Todo esse material nós fizemos com a intenção de poder transferir com facilidade. Isso significa que qualquer pessoa pode pegar esse material e passar para outra pessoa. Deixe-me colocar um aviso sobre esse material. Eu não quero que isso seja um método fixo da maneira que você vai apresentar. Não deve ser uma coisa mecânica. É uma coisa que você vai pegar e passar adaptando as histórias, os métodos conforme as pessoas com quem você está trabalhando. Por exemplo, você vai trabalhar com algumas pessoas que têm uma educação formal mais desenvolvida e eles podem realmente acompanhar o raciocínio com mais facilidade. Outras pessoas com quem você trabalha vão ser praticamente analfabetos. E essas pessoas você vai precisar ilustrar com mais histórias, ir mais devagar e ler junto com aquela pessoa. Então esse não é um método fixo, deve ser realmente com muita flexibilidade para adaptar as diferentes pessoas com quem você vai trabalhar. Os outros 2 livros que você deve ter nas suas mãos é o Treinamento para os Semeadores e Ceifeiros, que vai ser as lições, as sementes que nós vamos estudar. E o terceiro livro chama As Sementes de Vida. As Sementes de Vida é tipo guia de todo esse material,
com explicações. Eu coloquei o nome A Semente de Vida porque eu não queria colocar um título religioso como guia de evangelismo ou outra coisa para constranger as pessoas com quem você está estudando. Simplesmente as sementes que a pessoa precisa para ter vida eterna. Então, essas são as lições e material que está nas suas mãos nesse momento, que nós vamos usar para esse material. Vamos começar olhando na apostila que chama Treinamento para Semeadores e Ceifeiros. Para explicar esse termo aqui, semeadores e ceifeiros, primeiramente, há pessoas que estão equipados e que têm dons para semear. Isso significa de plantar as primeiras sementes do Evangelho. E tem outras pessoas que dão continuidade e levam aquela pessoa a chegar a um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Então esse é o treinamento para todo esse processo do começo, que nós chamamos descobrir contatos, quando a pessoa está semeando a palavra inicialmente, até chegando ao fim desse processo, quando a pessoa finalmente entra em um relacionamento com Jesus Cristo. Eu gostei do versículo que está na capa aqui, que essa foi a comissão que Deus deu para Paulo. E Paulo estava dando testemunho do que aconteceu na sua vida quando ele foi chamado para a salvação no início. Deus falou que a função dele de ser uma testemunha, para ser um ministro ou um servo, que tem a função de abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Nota, esse aqui é uma conversão, não de religião, mas é uma transformação de vida, de trevas para a luz, de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então isso é uma boa maneira de descrever conversão. Conversão não é uma decisão apenas, ou convidando Cristo a entrar no coração, mas é uma transformação de trevas para a luz, de Satanás para Deus, a remissão dos pecados e herança entre aquelas pessoas que foram santificadas e transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso é nossa função aqui, de proclamar essa mensagem transformadora na vida das outras pessoas. Então, antes de continuar, nós vamos orar antes de olhar na introdução desse material. Então vamos baixar nossas cabeças e olhar para o Senhor nesse momento. Senhor Deus, eu olhando para as pessoas que estão ouvindo esse momento, pensando para cada um, que eu peço, Deus, que o Senhor encha cada um dessas pessoas com Teu Santo Espírito para receber essas sementes. Oro pela minha vida na transmissão dessas sementes para cada pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe isso, que essas sementes profundamente penetrem o coração de cada um e transborda em evangelismo e testemunho de Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Eu peço que o Senhor use isso grandemente para trabalhar nas vidas das pessoas, para que elas sejam eficazes no evangelismo, tanto em semear como em ceifar. Então abençoe essas lições agora na vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas apostilas agora para a página 2. Fala a introdução. Lendo o primeiro parágrafo. A maior alegria de um seguidor de Jesus é participar do processo de levar alguém à compreensão da pessoa e da obra de Jesus e vê-lo chegar ao ponto de desfrutar de um relacionamento com Cristo. O nascimento de um bebê sempre traz grande alegria familiar. Assim acontece com a igreja, ao acolher um novo convertido. A Bíblia afirma que até os anjos festejam quando um pecador se arrepende, em Lucas 15:10. Como um amigo meu sempre falou, a maior alegria de uma casa é de ter um nenê no berçário. Pessoas gostam de ver uma nova criança, e que dá vida para uma nova igreja é uma pessoa novo convertido. Uma igreja que não está vendo pessoas se convertendo, logo começa a perder seu primeiro amor.
Então, essa é a grande alegria da igreja. Se a gente tem o amor para com Jesus Cristo, não deve ter maior alegria nas nossas vidas de ver uma pessoa chegar a Cristo. Segundo parágrafo. Este regozijo deveria fazer parte da vida de todos os que conhecem ao Senhor. As estatísticas comprovam que mais de 95% dos membros das igrejas nunca compartilharam Cristo com uma outra pessoa. Aqueles que evangelizam os perdidos simplesmente os convidam para uma programação na igreja e se esquecem de falar do próprio Cristo, que é a essência da vida cristã. Quer dizer, meus irmãos, eu gostaria muito que cada um de vocês tenha o privilégio de participar no processo de uma pessoa entrar no relacionamento com Cristo. É a maior alegria da minha vida de estudar com a pessoa, ver Deus abrindo os olhos daquela pessoa e finalmente aquela pessoa abraça meu Senhor Jesus Cristo. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Eles são tímidos. Eles olham nas pessoas que são grandes evangelistas e eles falam, não dou conta. A melhor coisa que eles poderiam fazer é de convidar a pessoa para participar na sua igreja. Convida para a programação. Então, 95% das pessoas não participam nisso. Eu gostaria que vocês, cada um que está ouvindo isso, tenha esse privilégio. Terceiro parágrafo. Desejamos que todos tenham o privilégio de participar dessa obra de evangelização. Por isso, o propósito desse estudo é capacitá-lo na tarefa evangelística, permitindo que Deus o use no processo de condução à compreensão espiritual daqueles que desejam se relacionar intimamente com Cristo. Quer dizer que, de novo, nosso desejo é de capacitar você, de você chegar ao ponto de sentir que você também é capaz de levar uma pessoa à intimidade com Cristo através de um estudo bíblico. Você é capaz porque você tem o Espírito Santo. Como Atos 1:8 fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Esse versículo está falando que cada pessoa que tem o Espírito Santo é capacitado para levar o Evangelho para as outras pessoas. Quarto parágrafo. Ao se envolver, você acabará aprendendo muito mais do que os que estão sendo evangelizados, não só por causa dos conhecimentos que você adquirirá ao estudar e compartilhar a Bíblia, mas porque a maturidade espiritual vem quando passamos a investir na vida dos outros. Eu posso falar, eu já estudei no seminário, já estudei cursos, li livros, mas eu aprendo evangelizando, eu aprendo estudando a palavra de Deus com as pessoas que não conhecem ao Senhor. Essas pessoas fazem perguntas que às vezes me surpreendem, me leva a refletir mais profundamente do que eu creio e que a Bíblia fala. Então, sempre é uma coisa que traz novos conhecimentos, mas também leva a gente buscar mais intimidade com Deus quando começamos a fazer isso. Eu lembro que um pastor que começou a treinar seus membros em fazer esses estudos falou comigo uma vez, quando eu perguntei para ele, e aí, o que você acha do resultado desses estudos? Ele falou, até agora não temos visto qualquer pessoa se converter, mas eu estou muito feliz em ver o impacto na vida dos meus irmãos que estão na igreja finalmente estudando a Bíblia para outras pessoas. Eu pessoalmente era uma pessoa muito morna na minha fé. Eu estava vivendo a vida cristã, indo para a igreja, mas uma vez que Deus me deu a primeira pessoa com quem eu pudesse estudar, esse quando minha vida cristã começa a mudar, esse quando eu comecei a crescer. E meu desejo, minha oração é para vocês ter esse privilégio. O propósito da apostila, quinto parágrafo. Esta apostila é mais do que um método ou técnica de evangelismo. Evangelização é um estilo de vida que flui da sua intimidade com Deus. Sendo assim, os métodos que serão apresentados o ajudarão a não somente pregar o Evangelho, mas também e, sobretudo,
a estabelecer um relacionamento com uma pessoa, enquanto vocês vão descobrindo juntas as verdades espirituais da Bíblia. Nota a importância disso, um relacionamento, porque eu creio que evangelismo acontece da maneira pessoal. Por isso, Deus não mandou anjos para anunciar o evangelho. Por isso, fitas, CDs não são os métodos de evangelismo mais eficazes. Claro que é bom dar um CD ou como ensinamento para outra pessoa, mas sem aquele contato pessoal, vida espiritual não é passado. Então esse método do evangelismo que nós vamos apresentar é o contexto para o relacionamento que você tem para compartilhar sua vida espiritual com aquela outra pessoa. O 6º parágrafo fala: muitos dos cursos evangelísticos se preocupam apenas em ensinar um método que oriente os evangelistas a contatar alguém interessado no estudo, dar um resumo do evangelho e fazer um apelo para a pessoa aceitar Jesus no seu coração. Os treinadores afirmam que muitas pessoas já chegaram a Cristo por meio desse método apelativo. Sem dúvida, muitos resultados foram obtidos utilizando-se de programas como as 4 leis espirituais, chave mágica para evangelização, evangelismo explosivo. Entretanto, depois de pouco tempo, muitos dos convertidos que fizeram uma decisão somem do meio evangélico. Isso é uma coisa que me frustrou quando eu estava começando a evangelizar outras pessoas. Eu vi com quantas pessoas que eu levei a tomar decisão não continuaram. Eles caíram fora. Eu lembro que um homem que jogou futebol americano comigo quando eu era jovem, esse rapaz, ele era muito perverso. E um dia ele chegou no estudo bíblico e ele falou: olha, eu reconheci ontem à noite minha necessidade de Jesus Cristo. Eu fiquei admirado desse homem abraçar Jesus Cristo. Mas depois de uma semana eu comecei a ver que sua vida não mudou. Depois de um mês ele não teve nenhum interesse em seguir para frente com as coisas de Jesus. E eu me perguntei, qual é o problema com o evangelho? De fato, logo depois disso, alguém me deu um folheto que falou propriamente isso. Qual é o problema com o evangelho? E esse chamou muito minha atenção. E esta pessoa falou, não há problema com o evangelho. O problema é que os métodos, muitas vezes, que nós apresentamos. O último parágrafo fala isso. Muitos são os problemas provenientes dos cursos evangelísticos que normalmente usamos. O primeiro refere-se às palavras e expressões que não têm procedência bíblica. Por exemplo, a palavra conversão é definida como sendo aceitar Jesus como seu salvador pessoal, convidar Jesus para entrar no seu coração, convidar a Cristo para entrar na sua vida e fazer uma decisão por Cristo. Essas são as palavras que usamos muito quando apresentamos o Evangelho tradicionalmente. Página 3, o primeiro parágrafo fala: o verdadeiro Evangelho focaliza Jesus Cristo. E é justamente esse fato que leva a pessoa a se arrepender e crer no Senhor Jesus, e não seu próprio mérito. Só é possível chegar a esse ponto, arrependimento e fé, por meio do estudo e a vivência da palavra de Deus. Isso não significa que a pessoa precisa ler a palavra, mas precisa ser exposto à palavra de Deus para entender a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ênfase do Evangelho. Eu gostei como uma amiga minha falou, que ela estava falando que a outra amiga falou para ela que uma pessoa chegou evangelizando ela e falou: você tem que aceitar Jesus. E essa amiga falou: olha, eu não posso aceitar Jesus, eu nem sei quem é esse Jesus. Eu lembro quando eu me casei, o padre falou: você aceita João? E eu falei sim. Por que eu aceitei João? Porque eu sabia que João, quem ele é, eu sabia o caráter de João. Então eu aceitei João como meu marido.
Então, como é que eu vou aceitar esse Jesus que eu não conheço? De certa forma, ela tem razão. A gente precisa de saber quem é esse Jesus que estamos abraçando. O segundo parágrafo, na página 3, fala o segundo problema é que esses métodos não levam em consideração que a evangelização é um processo. Uma conversão verdadeira leva a uma nova mentalidade. Essas mudanças acontecem no decorrer de algum tempo, quando Deus abre os olhos da pessoa que está sendo evangelizada. Em outras palavras, o Evangelho é uma cosmovisão, é uma mentalidade completamente diferente do que a pessoa está acostumada. Então, a pessoa precisa de tempo para processar os pontos diferentes do Evangelho para entender e chegar a esse ponto de arrependimento. E isso não acontece numa apresentação rápida. É melhor ponto a ponto, semente por semente, apresentar o Evangelho para a pessoa e ver que há um processo nessa evangelização. Terceiro parágrafo, na terceira página. O terceiro problema é que os métodos não estão adaptados à cultura daqueles que estão sendo evangelizados. A maioria dos métodos vem do exterior, permeados de costumes, linguagens e tradições que não fazem parte do universo da vida daqueles que estão recebendo a palavra. Muitos vêm de culturas com tradições cristãs que já possuem uma base bíblica que fundamenta e orienta a vida do seu povo, como é o caso dos ingleses, dos norte-americanos, dos alemãos, etc. Eu sei disso, sendo norte-americano, que muitos dos métodos estão feitos para as pessoas que já têm uma base bíblica. 60 anos atrás, as pessoas tiveram a oportunidade para estudar a Bíblia na escola pública e eles tiveram uma cosmovisão, uma mentalidade bíblica das coisas. A maioria das pessoas não conheceram Cristo, mas eles sabiam da base do que o Evangelho é. Mas o que acontece é que esses métodos foram feitos para pegar essa base do Evangelho e explicar a pessoa e desafiar a pessoa a abraçar Jesus Cristo. Mas as pessoas já eram preparadas. Então, nós olhamos na nossa realidade, há coisas que pessoas não entendem. De fato, nós vamos estudar mais para frente como você, como evangelista, vai precisar pegar diferentes ilustrações, versículos e acrescentar essas ilustrações conforme as pessoas com quem você está falando. Porque a realidade do interior é diferente do que a realidade da cidade. O sul do Brasil é diferente do que a norte. Então, precisamos de adaptar os métodos conforme a cultura das pessoas. O quarto parágrafo fala: por essas razões, esses métodos presumem que as pessoas já estão preparadas para receberem certos conceitos bíblicos. O próximo parágrafo fala: foi pensando nestas dificuldades, expressões vazias de significado, falta de compreensão da amplitude da evangelização, que é um processo, necessidade de adequar o método à cultura local, que esse material foi desenvolvido. É um instrumento de estudo que se fundamentou em experiências, vivências e observações da cultura brasileira num período de 15 anos. E isso é uma grande diferencial para que esse método seja melhor aproveitado em chão brasileiro. Eu tenho trabalhado com esses métodos por esses 15 anos e não foi só eu que desenvolvi esses métodos. Eu trabalhei junto com pessoas que estão no campo, trabalhando com diferentes pessoas, e eu sempre pergunto quais são as dificuldades que as pessoas têm, quais são as barreiras. E através de uso pessoal, falando com meus amigos que usam esse material, que isso foi desenvolvendo, evoluindo até chegou a esse ponto, que eu creio que esse material é muito bem adaptado para a realidade brasileira. É nossa experiência que as pessoas que foram evangelizadas
com este método têm mais facilidade de participar ativamente na igreja e de se envolver na evangelização dos outros. Elas entendem que a adoração é uma atitude, mentalidade que engloba toda a sua vida e não se limita a momentos religiosos. O estudo dessa natureza gera pessoas cristãs ativas. Em outras palavras, nosso alvo não é de inchar a igreja com pessoas que são apenas religiosas, mas encher a igreja com pessoas que são adoradores, pessoas que estão envolvidas, ativas em compartilhar sua fé. Então, há uma grande diferença. As pessoas que foram evangelizadas através do propósito da vida, normalmente, logo começam a compartilhar com outras pessoas. Essas pessoas entendem a facilidade de compartilhar sua fé com outras pessoas e entendem essa responsabilidade. Essas pessoas com mais facilidade abraçam uma vida de adoração e entram no estilo de vida de uma igreja. No fim da página 3, nós temos um exemplo. Fala aqui, um bom exemplo de evangelização é Felipe e Eunuco. Observa como ele evangelizou o homem. Olha em versículo 35 de Atos capítulo 8. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem de escritura, anunciou a Jesus. O contexto desse trecho, você lembra que o Espírito Santo dirigiu Felipe para pegar esse caminho que era mais vazia, menos pessoas que estavam viajando nessa estrada. Então o Espírito Santo orientou Felipe para aproximar a carroça desse homem. E por incrível que pareça, o homem estava lendo Isaías 53. Ele convidou Felipe para explicar esse trecho. E Felipe explicou essas coisas, começando por essa passagem da Escritura. Como fala, número 1, começando por esta passagem da Escritura, ele usou a Bíblia. A Bíblia é a única semente que Deus prometeu abençoar, não nossas ilustrações. Muitas vezes nós achamos que podemos melhorar a mensagem, mas Felipe pregou a Bíblia. Segundo, fala que Felipe explicou. Ele não simplesmente leu as escrituras para ele, mas ele explicou. A vida do mensageiro é essencial para transmitir a realidade da mensagem. Quer dizer, Deus não usa gravadores. Deus não usou anjos, ele usou pessoas para passar a mensagem. Porque a mensagem de Jesus Cristo vem numa pacote. E esta pacote é a pessoa que está evangelizando. Número 3 fala que ele anunciou-lhe a Jesus, pois Jesus é o Evangelho e não o plano da salvação. Muitas pessoas acham que o plano de salvação é o Evangelho. Como nós falamos, o casamento não é cerimônia religiosa, nem um cartório. O casamento é um relacionamento com duas pessoas. Também o Evangelho não é o plano de salvação. É um relacionamento entre as pessoas e o Senhor Jesus Cristo. Note bem isso. Sem uma compreensão de Jesus, ou seja, de sua vida, de sua morte e da sua ressurreição, o Evangelho não tem sentido. Página 4. Baseada no exemplo de Felipe, queremos com esse curso que você se torne um autêntico evangelista. Há 4 princípios importantes que devem guiar tudo o que fizemos, em especial o evangelista. São eles. Agora, esses 4 princípios aplicam em tudo que nós fazemos em relação a Jesus Cristo, e não somente evangelismo, mas nós vamos especificamente aplicar esses princípios ao evangelismo aqui. Ponto número 1. Vida acima de métodos. Nosso alvo é estimular as pessoas a buscarem uma intimidade de vida com Deus. Nenhum método de evangelização pode produzir vida. O evangelista precisa ser um adorador para que os outros, por meio do seu exemplo, possam se sentir necessitados de um relacionamento com Deus. Esse curso apresentará métodos
mas que sem a intimidade com Deus serão vazios, desprovidos de quaisquer conteúdos vivos e não alcançarão os resultados que Deus espera que tenhamos. O alvo principal não é preencher as apostilas, mas ajudar você a transmitir a sua vida espiritual, visto que mais do que informações, você estará mostrando sua própria vida às pessoas que estarão sendo evangelizadas. A evangelização deve ser fruto da adoração. O que nós estamos querendo dizer é que seu alvo não é de transmitir informação. Seu alvo não é de passar o que você sabe para outra pessoa. Seu alvo é de reproduzir sua vida espiritual na outra pessoa. Se você está apenas usando o método e você mesmo é oco de vida espiritual, não vai ser eficaz. Então, o que é mais importante do que tudo é que você esteja andando com Deus sempre, porque é isso que você vai produzir na outra pessoa. Eu já vi pessoas convertidas com mensagens que não foram boas mensagens, mas foram convertidas por causa da vida do mensageiro, mais do que a clareza da sua mensagem. Eu já vi pessoas apresentar uma coisa muito eloquente, uma boa mensagem, mas por outro lado não houve efeito, porque o mensageiro não teve vida. Então, o mais importante é que você tenha vida. Esse é mais importante do que o método que nós vamos apresentar. Número 2 fala envolvimento de todos os seguidores de Jesus no ministério significativo. Nosso alvo é incentivar a todos a compartilharem sua fé em Cristo e a realizarem estudos evangelísticos com os que ainda não conhecem ao Senhor. As pessoas crescem quando estudam com outros. Todos nós fomos chamados para produzirmos frutos. Não devemos nos esquecer que estamos no ministério de tempo integral. Tem pessoas que acham, olha, eu não estou no ministério, eu estou no ministério. Isso não existe. Todos nós, todas as pessoas que conhecem Jesus Cristo estão no ministério tempo integral. No seu serviço, onde você está brilhando Jesus. Então, o que nós queremos fazer é de ter certeza que cada pessoa está envolvida. Não tem ninguém assistindo. Eu não gosto dessa expressão de assistindo na igreja, porque não há pessoas passivas. Todos devem estar envolvidos. E nosso desejo, através desse material, é de envolver você nesse ministério. Número 3. Métodos e materiais que podem ser facilmente transferidos. Quando uma pessoa chegar a conhecer a Cristo, deverá estar bastante segura a ponto de conseguir evangelizar outra da mesma forma que foi evangelizada. Os métodos que iremos apresentar são simples, fáceis de serem aplicados e não dependem de um alto nível de treinamento. Objetivamos que as pessoas evangelizadas que já entraram no relacionamento com Deus começam logo a estudar a Bíblia com outros. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Falamos no ponto 2 que queremos que todo mundo seja envolvido no processo de evangelização. Então, para isso ser uma possibilidade, os métodos, tudo que fazemos tem que ser uma coisa facilmente para outra pessoa fazer. Se evangelismo seja uma coisa complicada, aí vai ser complicado para outra pessoa passar para outro. Nós desenvolvemos propósito da vida e tudo bem mastigado, com um amigo meu sempre fala, bem mastigado ao ponto de que aquela pessoa pode com facilidade explicar para outra pessoa. Ponto importante aqui, só porque você não sabe de tudo, não significa que você não pode evangelizar. Muitas vezes, durante o evangelismo, a pessoa vai levantar uma pergunta que você não sabe responder. Você não deveria ter medo de falar, olha, eu não sei, mas eu vou procurar uma resposta. Porque muitas vezes essa é a maneira que você vai aprender. Então, sempre precisamos aprender e fazer e desenvolver maneiras que são fáceis para outra pessoa fazer da maneira que nós fizemos. Propósito da vida
as histórias, os 7 sinais foram feitos para ser transferido e passado para outra pessoa com muita facilidade. Finalmente, número 4 fala prestação de contas. Todo mundo precisa de alguém com quem possa prestar contas, visando ao desenvolvimento da sua vida espiritual e de seu ministério de evangelização. É necessário organização para sermos fiéis e perseverantes em estudar com outros. Somos uma equipe e somos responsáveis uns pelos outros. Os grupos que eu tenho observado que têm mais sucesso em evangelismo são grupos que prestam contas um com o outro. Número 1, sobre sua vida. Por exemplo, a pessoa pode se envolver muito no ministério, mas se não tem alguma pessoa que está perguntando como está seu tempo com Deus, como está seu relacionamento com sua família, e também a pessoa está acompanhando o outro, prestando contas de como está evangelizando, como está dando continuidade para outra pessoa. Então, isso é muito importante para ter esse nível de prestação de contas. Eu coloquei aqui, lá embaixo na página 4, 7 pontos importantes para lembrar. Cada lição tem tarefas que você precisa realizar. Até o final desse curso, você deverá, número 1, estar crescendo no seu relacionamento com Deus. Meu desejo, minha oração para você é que esse tempo seja um tempo de muito crescimento espiritual, muito desafio para a sua vida com Deus. Número 2, entender os princípios de evangelização. Sempre lembre disso, nós trabalhamos em cima de princípios. Princípios vão ser aplicados em diferentes maneiras. Quando você entende os princípios, você vai poder melhor adaptar os métodos que vamos apresentar. Número 3, ter compartilhado seu testemunho com 5 pessoas. Você vai pegar e desenvolver seu testemunho e compartilhar com pessoas durante esse curso. Número 4, compreender os pontos principais do Evangelho. Nós vamos estudar o que é, no fim, o Evangelho. Isso é um ponto muito importante. Eu passei anos tentando entender o que é o Evangelho. O Evangelho é simples, mas ao mesmo tempo o Evangelho é muito profundo. Número 5, ter lido os livros de Marcos e João. Cada lição, cada semente tem algumas tarefas. E nós vamos ler o livro de Marcos, que foi preparado para preparar uma pessoa para evangelismo. Você vai ver isso e ler isso durante cada semana. Quando estudamos o propósito da vida, no fim, tem tarefas de leitura durante o propósito da vida do livro de João. Então você vai ter lido esses 2 livros da Bíblia até o fim desse curso. Número 6, conhecer e ter preenchido os 7 sinais, Nicodemos, a mulher samaritana, o jovem rico, Zaqueu e o propósito da vida. Você vai acompanhar cada uma dessas histórias através das sementes de vida. E finalmente, número 7, está envolvido no estudo evangelístico. Você vai pessoalmente estar fazendo um estudo com outra pessoa até o fim desse curso. Último parágrafo. Há um aspecto essencial neste método, que você se reúna pelo menos 3 vezes durante o curso com um mentor que o ajudará no processo de sua aprendizagem. Ele o acompanhará durante as aulas, ajudando-o a compreender e a aplicar o que está aprendendo. Ele estará com você durante seus primeiros estudos, apoiando, orientando e aperfeiçoando seu desempenho. Escolha logo alguém para ser um mentor durante esse curso. Que Deus o abençoe nessa jornada. Quero enfatizar mais uma vez essa importância de um mentor, porque sem uma pessoa para te acompanhar, você não vai aprender tanta coisa. Ele vai poder te encorajar na aprendizagem, explicar as dúvidas e também ser um apoio durante os primeiros estudos evangelísticos que está fazendo. Então é muito importante para você logo escolher esse mentor
para esse processo. Pode ser um pastor, pode ser um líder da sua igreja ou outra pessoa, mas você precisa de alguém que já tem experiência no evangelismo com esse método para te acompanhar nesse processo. Como falamos no fim, que Deus o abençoe nesta jornada. Na quinta lição, nós vamos estudar a diferença entre ceifeiros e semeadores. Semeadores são aquelas pessoas que lançam o contato inicial, despertando o interesse na pessoa, enquanto ceifeiros são aquelas pessoas que vão regar, investir tempo em estudar a Bíblia. Nessa história que nós vamos compartilhar com vocês, é um exemplo de uma pessoa que era o semeador. Ele fielmente semeou o melhor método que ele sabia, e outros regaram, estudaram a Bíblia com essas pessoas, levando essas pessoas a entrar na intimidade com Cristo com o tempo. Então, eu vou começar lendo essa história. Alguma vez você já perguntou o que resulta da distribuição de folhetos? O relato abaixo do pastor Dave Smethers, de Londres, responde essa pergunta. É uma história extraordinária a que eu vou contar. Tudo começou há alguns anos em uma igreja que se reuniu no Palácio de Cristal, a sul de Londres. Estávamos chegando ao final do culto dominical quando um homem se levantou em uma das últimas fileiras dos bancos, ergueu sua mão e perguntou: Pastor, desculpe-me, mas será que eu poderia dar um rápido testemunho? Olhei para meu relógio e concordei, dizendo: Você tem 3 minutos. O homem logo começou com sua história. Mudei-me para cá há pouco tempo. Eu vivia em Sydney, na Austrália. Há alguns meses estive lá visitando alguns parentes e fui passear na Rua Jorge. Ela se estende do bairro comercial de Sydney até a área residencial chamada Rock. Um homem baixinho, de aparência um pouco estranha, de cabelos brancos, saiu da entrada de uma loja, entregou-me um folheto e perguntou: Desculpe, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje à noite, o senhor irá para o céu? Fiquei perplexo com essas perguntas, pois jamais alguém havia me perguntado uma coisa dessas. Agradeci polidamente pelo folheto, mas na viagem de volta para Londres, eu me sentia bastante confuso com o episódio. Entrei em contato com um amigo que, graças a Deus, é cristão, e ele me conduziu a Cristo. Todos aplaudiram suas palavras e deram-lhe as boas-vindas, pois os batistas gostam de testemunhos desse tipo. Uma semana depois, voei para Adelaide, no sul da Austrália. Durante meus 3 dias de palestras em uma igreja batista local, uma mulher veio lhe aconselhar comigo. A primeira coisa que fiz foi perguntar sobre sua posição em relação a Cristo. Ela respondeu: Morei em Sydney por algum tempo e há alguns meses voltei lá para visitar amigos. Estava na Rua Jorge fazendo compras quando um homenzinho de aparência curiosa, de cabelos brancos, saiu da entrada de uma loja e veio em minha direção. Ofereceu-me um folheto e dizia: Desculpe, mas a senhora já é salva? Se morrer hoje, vai para o céu? Essas palavras me deixaram inquieta. De volta a Adelaide, procurei por um pastor de uma igreja batista que ficava perto da minha casa. Depois de conversarmos, ele me conduziu a Cristo. Assim, posso lhe dizer que agora sou seguidora de Jesus. Eu estava ficando muito admirado. 2 vezes, no prazo de apenas 2 semanas, e em lugares tão distantes, eu ouvira o mesmo testemunho. Viajei para mais uma série de palestras no Mount Pleasant Church, em Perth, no oeste da Austrália. Quando concluí meu trabalho na cidade, um ancião da igreja me convidou para almoçar. Aproveitando a oportunidade, perguntei como ele tinha se tornado cristão. Ele explicou: Aos 15 anos, vim a esta igreja.
mas não tinha um relacionamento real com Jesus. Eu simplesmente participava das atividades, como todo mundo. Devido à minha capacidade para negócios e meu sucesso financeiro, minha influência na igreja foi aumentando. Há 3 anos fiz uma viagem de negócios a Sydney. Um homem pequeno, de aparência estranha, saiu da entrada de uma loja e me entregou um panfleto religioso, propaganda barata, e me fez a pergunta: desculpe, mas o senhor é salvo? Se morrer hoje, o senhor vai para o céu? Tentei explicar-lhe que eu era ancião de uma igreja batista, mas ele nem quis me ouvir. Durante todo o caminho de volta para casa de Sydney a Perth, eu fervia de raiva, esperando contar com simpatia do meu pastor. Contei-lhe a estranha história, mas ele não concordou comigo de forma alguma. Há anos ele vinha me incomodando e dizendo que eu não tinha um relacionamento pessoal com Jesus, e tinha razão. Foi assim que há 3 anos meu pastor me conduziu a Cristo. Voei de volta para Londres e logo depois falei na Assembleia Keswick, no Lake District. Lá relatei esses 3 testemunhos singulares. No final de série de conferências, 4 pastores idosos vieram à frente e contaram que eles também foram salvos há 25, 30 anos atrás pela mesma pergunta e por um folheto entregue na Rua Jorge, em Sydney, Austrália. Na semana seguinte, viajei para uma igreja semelhante à de Keswick e falei a missionários no Caribe. Também lá contei os mesmos testemunhos. No final da minha palestra, 3 missionários vieram à frente e explicavam que há 15 e 25 anos atrás, igualmente haviam sido salvos pela pergunta e pelo folheto de um homenzinho da Rua Jorge, na distante Austrália. Minha próxima série de palestras me conduziu a Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Foi lá para falar no encontro de capelães da Marinha. Por 3 dias fiz palestras a mais de 1.000 capelães dos navios. No final, a capelão Mo me convidou para uma refeição. Aproveitando a oportunidade, perguntei como ele havia se tornado cristão. Foi um milagre. Eu era marinheiro em um navio de guerra do Pacífico Sul e vivia uma vida desprezível. Fazia manobras de treinamento naquela região e renovamos nossos estoques de suprimentos no porto de Sydney. Ficamos totalmente largados. Em certa ocasião, eu estava completamente embriagado e peguei o ônibus errado. Desci na Rua Jorge. Ao soltar do ônibus, pensei que estava vendo um fantasma, quando um homem apareceu na minha frente com um folheto na mão e perguntou: marinheiro, você está salvo? Se morrer hoje à noite, você vai para o céu? O temor de Deus tomou conta de mim imediatamente. Fiquei sóbrio de repente. Corri de volta para o navio e fui procurar o capelão. Ele me levou a Cristo. Com sua orientação, logo comecei a me preparar para o ministério. Hoje tenho a responsabilidade sobre mais de 1.000 capelães da Marinha que procuram ganhar almas para Cristo. 6 meses depois, viajei a uma conferência reunindo mais de 5.000 missionários no nordeste da Índia. No final, o diretor da missão me levou para comer uma refeição simples em sua humilde pequena casa. Também perguntei a ele como tinha deixado de ser hindu para tornar-se cristão. Cresci numa posição muito privilegiada. Viajei pelo mundo como representante diplomático da Índia. Sou muito feliz pelo perdão dos meus pecados, lavados pelo sangue de Cristo. Ficaria muito envergonhado se descobrissem tudo o que aprontei naquela época. Por um tempo, o serviço diplomático me conduziu a Sydney.
Lá fiz algumas compras e estava levando pacotes com brinquedos e roupas para meus filhos. Eu desci a rua Jorge quando um senhor bem educado, grisalho e baixinho chegou perto de mim, entregou-me um folheto e me fez uma pergunta muito pessoal. Desculpe-me, mas o senhor é salvo. Se morrer hoje, vai para o céu? Agradeci na hora, mas fiquei remoendo esse assunto dentro de mim. De volta à minha cidade, fui procurar um sacerdote hindu. Ele não conseguiu me ajudar, mas me aconselhou a satisfazer minha curiosidade junto a um missionário na missão que ficava no fim da rua. Foi um bom conselho, pois nesse dia o missionário me conduziu a Cristo. Larguei o hinduísmo imediatamente e comecei a me preparar para o trabalho missionário. Saí do serviço diplomático e hoje, pela graça de Deus, tenho responsabilidade sobre todos esses missionários que juntos já conduziram mais de 100.000 pessoas a Cristo. 8 meses depois, fui pregar em Sydney. Perguntei ao pastor Batista que me convidara se ele conhecia um homem pequeno de cabelos brancos que costumava distribuir folhetos na rua Jorge. Ele confirmou, sim, eu conheço, seu nome é Mr. Genot. Mas não creio que ele ainda faça esse trabalho, pois já está bem velho e fraco. 2 dias depois, fomos procurar por ele em sua pequena moradia. Batemos na porta e um homenzinho pequeno, frágil e muito idoso nos saudou. Mr. Genot pediu que entrássemos e preparou um chá para nós. Ele estava tão debilitado que suas mãos tremiam, tanto que continuamente derramava chá nos pires. Contei-lhe todos os testemunhos que ouvira ao seu respeito nos 3 anos. As lágrimas começaram a rolar pela sua face, então ele nos relatou sua história. Eu era marinheiro em um navio de guerra australiano. Vivia uma vida condenável. Durante uma crise, entrei em colapso. Um dos meus colegas marinheiros, que eu havia incomodado muito, não me deixou sozinho nessa hora e ajudou a me levantar. Conduziu-me a Cristo e minha vida mudou radicalmente de um dia para outro. Fiquei tão grato a Deus que prometi dar um testemunho simples de Jesus a pelo menos 10 pessoas por dia. Quando Deus restaurou minhas forças, comecei a colocar meu plano em prática. Muitas vezes ficava doente e não conseguia cumprir minha promessa, mas assim que eu melhorava, recuperava o tempo perdido. Depois de me aposentei, escolhi para meu propósito um lugar na rua Jorge, onde centenas de pessoas cruzavam meu caminho diariamente. Algumas vezes as pessoas rejeitavam minha oferta, mas também havia as que receberam meus folhetos com educação. Há 40 anos faço isso, mas até o dia de hoje não tinha ouvido falar de ninguém que tivesse se voltado para Jesus através do meu trabalho. Aqui vemos o que é a verdadeira dedicação. Demonstrar o amor e gratidão a Jesus por 40 anos sem saber de qualquer resultado positivo. Esse homem simples, pequeno e sem dons especiais deu testemunho da sua fé para mais de 150.000 pessoas. Penso que os frutos do trabalho do Mr. Genot, que Deus mostrou ao pastor londrino, sejam apenas uma fração da ponta do iceberg. Só Deus sabe quantas pessoas mais foram ganhas para Cristo através desses folhetos e das palavras desse homem. Mr. Genot, que realizou um enorme trabalho nos campos missionários, faleceu 2 semanas depois da nossa visita. Você pode imaginar o galardão que o esperava no céu? Duvido que sua foto tinha aparecido alguma vez em alguma revista cristã.
Também duvido que alguém tenha visto uma reportagem ilustrada ao seu respeito. Ninguém, a não ser um pequeno grupo de batistas de Sydney, conhecia Mr. Genot. Mas eu asseguro que no céu seu nome é muito conhecido. O céu conhece Mr. Genot e podemos imaginar vividamente a maravilhosa recepção que ele teve quando entrou por suas portas. Esse é um exemplo de um homem que semeou. Semeou com fidelidade, do melhor jeito possível, sem muita habilidade, mas ele semeou. Outras pessoas chegaram, regaram, outras pessoas ceifaram o resultado da obra desse homem. E você? Você está sendo fiel ao seu chamado? Você está semeando? Você está regando? Você está ceifando? Gostaria de que você reflete sobre essa história de Mr. Genot, um homem que foi usado muito por Deus no seu trabalho em evangelismo.